Olá pessoal, aqui é o professor Adriano Pujol. Dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre o Enem, eu trouxe aqui um exemplo de uma questão que nós podemos resolver de duas maneiras. Uma é através da aritmética e a outra através da álgebra. Então pessoal, pausem o vídeo, tentem resolver a questão e depois acompanhem a resolução aqui comigo, ok? Então vamos lá pessoal, a questão diz assim: os amigos Roberto, Bruno, Lucas e Fernando se reuniram para jogar bolinha de gude. Sabe-se que cada um tinha uma certa quantidade de bolinhas e combinaram que, ao final de cada partida, o perdedor retiraria da sua quantidade de bolinhas um número suficiente para dobrar a quantidade de bolinhas que cada um dos outros possuía no início de cada partida. Jogaram 4 partidas e ficaram em último lugar na primeira, segunda, terceira e quarta partidas, respectivamente, Roberto, Bruno, Lucas e Fernando. Se no final da quarta partida cada um ficou com 32 bolinhas, então no início da primeira partida, Roberto possuía... Vamos lá, pessoal. Começando aqui o nosso raciocínio pela aritmética, a gente pode desenhar uma simples tabelinha aqui que vai nos ajudar a chegar no entendimento. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, a quarta partida, terceira, a segunda e a primeira. Agora eu vou desenhar aqui, pessoal, uma tabelinha para a gente poder visualizar bem. Aqui em cima eu vou colocar Roberto, Bruno, Lucas e Fernando. E aqui do lado, pessoal, eu vou colocar na ordem em que eles perderam as partidas. O primeiro a perder foi Roberto, o segundo foi Bruno, ó, Roberto, Bruno, Lucas e Fernando, pessoal. Então vamos lá, eu vou colocar o nome deles aqui, a inicial deles, e vocês vão entender. Roberto, Bruno, Lucas e Fernando. Então, pessoal, vamos lá. A questão diz que no final das partidas, depois da última partida, que é a quarta, cada um deles ficou com 32 bolinhas. Então, no final da quarta partida, a gente pode colocar aqui que Roberto, Bruno, Lucas e Fernando ficaram com 32 bolinhas. Beleza, pessoal? Agora, tem uma coisa que é importante aqui que a gente precisa levar em consideração. Se no final cada um ficou com 32 bolinhas e a quantidade de bolinhas foi sempre a mesma, só mudou entre um e outro, então eu sei que o total de bolinhas que eu tenho no jogo é 4 vezes 32, que vai dar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. Então, esse dado é muito importante, pessoal. Eu preciso saber que no total eu tenho 128 bolinhas. Então vamos lá. Aqui, na quarta partida, que vai dar o resultado que está aqui em cima, quem perdeu foi Fernando. Só que ele diz que todo aquele que perdia a partida, ele tinha que dobrar a quantidade dos outros participantes. Então, se Fernando perdeu e o resultado ficou 32 para cada um deles, é porque antes, no final da terceira partida, Roberto tinha 16, Bruno tinha 16 e Lucas tinha 16. Concorda comigo, pessoal? Ó, Fernando perdeu aqui a última partida. Então, porque ele perdeu, ele teve que dobrar de Lucas, dobrar de Bruno e dobrar de Roberto. Então, cada um deles tinha 16. Agora, qual a quantidade que Fernando tinha aqui, já que os outros três tinham 16 bolinhas? Vamos lá. Se eu sei que o meu total é 128 bolinhas, eu multiplico 16 por 3, que vai dar 48, e eu diminuo 48 de 128, e eu vou chegar ao total de bolinhas que Fernando tinha aqui. 8 menos 8 dá 0. Aqui, 12 menos 4 vai dar 8. Ou seja, aqui, Fernando tinha 80 bolinhas. Então vamos lá, pessoal. Antes de Fernando, quem perdeu foi Lucas. Quando o Lucas perdeu, ele teve que dobrar a quantidade de Roberto, de Bruno e de Fernando. Então, se Fernando ficou com 80, é porque antes ele tinha quanto? 40. Se Bruno tinha 16, passou a ter 16, é porque antes ele tinha 8. E Roberto, se ele passou a ter 16 também, é porque antes ele também tinha 8. Então, qual a quantidade de bolinhas que Lucas tinha aqui? Vamos lá, pessoal. 8 mais 8, 16, mais 40, 56. Então, lembrando que o meu total é sempre o mesmo,
128 menos 56 vai dar quanto? 8 menos 6 dá 2. 12 menos 5 dá 7. Então, eu sei que Lucas tinha 72 bolinhas aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vamos continuar no mesmo raciocínio. Aqui, antes de Lucas, foi o Bruno que perdeu. Então, se o Bruno perdeu, ele dobrou a quantidade de Roberto, que, como ficou 8, então aqui ele tinha 4. Ele dobrou a quantidade de Lucas, que passou até 72, então ele tinha 36. E ele dobrou a quantidade de Fernando, que, como passou a ter 40, ele tinha 20. Então, vamos lá. 4 mais 36 dá 40, mais 20, 60. Então, qual a quantidade de bolinhas que Bruno tinha aqui? 128 menos 60. Repare que o raciocínio é sempre o mesmo, pessoal. 8 menos 0 dá 8. 12 menos 6 dá 6. Então, Bruno tinha 68 bolinhas aqui. Agora, pessoal, ele pergunta na questão a quantidade de bolinhas que Roberto possuía no início da primeira partida. E é o que a gente vai chegar agora. Roberto foi o primeiro que perdeu. Então, se ele perdeu e dobrou dos outros, é porque Bruno tinha 34 e passou a ter 68. Lucas tinha 18 e passou a ter 36. Fernando tinha 10 e passou a ter 20. Somando 34 mais 18 mais 10, vai dar quanto? 4 mais 8, 12, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, o total deles três aqui dá 62. Então, qual é o total de bolinhas que Roberto tinha no início? 128, que é o meu total de bolinhas, menos 62, que é a soma de Bruno, Lucas e Fernando, que vai dar 8 menos 2, 6, e 12 menos 6, que também dá 6. Então, o total de bolinhas vai dar 66, pessoal, que é a letra E. Então, a gente encerra aqui a nossa resolução pela aritmética. Agora, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui, mas resolvendo pela álgebra. Vamos lá. Usando também, novamente, as iniciais dos nomes, eu vou colocar aqui Roberto mais Bruno mais Lucas mais Fernando é igual a quanto? 128. E a gente chegou a essa conclusão na primeira resolução, certo? Que a soma de todas as bolinhas no jogo sempre vai dar 128. Então, a gente pode fazer essa soma aqui. Beleza? Então, vamos lá. O que ele diz na questão? Ele diz que aquele que perde tem que dobrar a quantidade dos outros participantes. Então, vamos olhar agora para Roberto. Essa aqui é a quantidade de Roberto, certo? No início, que eu não sei, é o que eu quero descobrir. Quando o Roberto perdeu a primeira partida, o que aconteceu? Ele teve que tirar, vamos colocar um menos aqui. O que ele teve que tirar dele? Ele teve que dobrar a quantidade de Bruno, dobrar a quantidade de Lucas e dobrar a quantidade de Fernando. Pessoal, vamos raciocinar aqui do lado. Concorda comigo se eu tenho, por exemplo, a quantidade B de bolinhas de Bruno? Para eu dobrar isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar B, que aí no total vai dar quanto? 2B, certo, gente? Então, o que aconteceu? Aqui, Bruno, o que o Roberto teve que fazer? Ele teve que dobrar a quantidade de Bruno, então ele teve que somar B bolinhas a quantidade de Bruno. A mesma coisa ele teve que fazer com o Lucas. Ele teve que somar L bolinhas a quantidade de bolinhas que o Lucas tinha. E a mesma coisa Fernando. Concorda comigo? Se ele somar F com F, vai dar 2F. Se eu somar L com L, vai dar 2L. Eu dobraria a quantidade de bolinhas. E aqui, como eu falei no início, essa é a quantidade de Roberto, que eu não sei, que é o que eu quero descobrir. E eu vou tirar a quantidade de bolinhas que é suficiente para dobrar a dos outros três participantes. Então, pessoal, o que acontece? Eu já coloquei a quantidade aqui de Roberto, tirando a quantidade de cada um dos outros três participantes. Agora, vamos lá. Nas outras três partidas, que Roberto ele não vai perder, porque ele perdeu só a primeira, quando Bruno, Lucas e Fernando perderem, Roberto vai ter a sua quantidade de bolinhas dobrada, correto? Então, vamos lá, pessoal. A gente pode colocar um colchete aqui, que essa é a quantidade de bolinhas que Roberto ficou após a primeira partida. E aí, quando o Bruno perdeu, o que aconteceu com essa quantidade de bolinhas aqui? Ela foi dobrada. Depois, quando o Lucas perdeu, essa quantidade toda aqui foi dobrada também.
E depois, quando Fernando perdeu, essa quantidade também foi dobrada. E no final, com quantas bolinhas Roberto ficou? 32 bolinhas. Beleza, pessoal? Deu para visualizar bem? Então vamos lá, recapitulando. Roberto tinha uma quantidade R de bolinhas no início e ele teve que tirar uma quantidade suficiente para dobrar a dos outros 3 participantes, que a gente já viu aqui do lado, que é exatamente a mesma quantidade de bolinhas que cada participante tinha. Beleza. Isso aqui foi a quantidade de bolinhas que ele ficou depois da primeira partida. E depois, nas outras 3 partidas, ele teve a sua quantidade de bolinhas dobrada. E como ele diz na questão que no final cada um ficou com 32, essa eu já sei que é a quantidade que o Roberto ficou depois da 4ª partida. Então vamos lá, pessoal, vamos desenvolver essa equação aqui. 2 vezes 2 vezes 2 eu sei que dá 8. Então vamos repetir essa equação. R menos B mais L mais F vezes 8 igual a 32. Vamos simplificar aqui, pessoal, esse 8 com o 32, porque ele passa para cá dividindo, e aqui vai ficar 4. Então vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui do lado. R menos B mais L mais F vai dar quanto? 4. Agora, pessoal, repara comigo essa primeira equação que eu coloquei aqui, ó. R mais B mais L mais F é igual a 128. Pessoal, vamos colocar essa equação aqui embaixo. R mais B mais L mais F é igual a 128. Vocês repararam aqui numa coisa? Que essas duas equações são bem parecidas? A gente pode colocar um parênteses aqui do lado desses 3 participantes, correto? Não tem problema nenhum fazer isso. Aqui que a gente pode fazer? Se vocês já repararam, a gente acabou de montar um sistema de equações. Aqui, a gente pode chamar esse B mais L de F de uma outra letra, por exemplo, Z. Olha qual é o sistema, para simplificar aqui, para visualizar mais fácil. Olha o sistema que a gente ficou. R menos Z é igual a 4 e R mais Z é igual a 128. Agora vamos somar essas duas equações. Lembra do sistema? A gente pode simplificar. Como é menos, a gente vai somar aqui, ó, R mais R, que vai dar 2R. Menos Z com mais Z vai dar quanto? Vai dar 0, pessoal. 4 mais 128 vai dar quanto? 132. Agora, resolvendo isso aqui, ó, 2R igual a 132, a gente vai chegar aqui, R é igual a 66, que é o mesmo resultado que a gente chegou na primeira resolução. Ok, pessoal? Por hoje é só. Um abraço.